Shalom Brahá, sétima parte do comentário das Parashot Matut Masei, no ano 5782. Agora nós começamos a ler o capítulo 34 na Parashá Masei. Mas antes da gente passar para ele, gostaria de comentar mais um pouco sobre o versículo 56 do capítulo 33. Então acontecerá que farei convosco o que pensei fazer com eles. Em Provérbios, se eu não me engano, fala assim: não te rias no dia da queda do teu adversário, para que o Senhor não tire o castigo deles e ponha sobre ti. Nós temos que prestar muita atenção nisso na nossa vida. Quando nós vemos o inimigo cair, vamos chamar de inimigo, que não deveria ser, principalmente num país desse que a gente tem tanta polarização. Temos que lembrar que todos somos brasileiros, todos somos filhos de Deus. E temos que saber ter misericórdia, mesmo com aqueles que não têm misericórdia. Mas temos que ser justos e verdadeiros também. Não é dar esse negócio de dar outra face, que é muito discutido sobre isso. Mas o que nós temos que entender é que nós não devemos praticar os mesmos erros que aqueles que foram destituídos cometeram. Porque se a gente é presenteado por Deus algo tão sublime, que foi tirado de alguém que não soube corresponder da forma correta à bênção que recebeu, muito pior vai ser o que vai acontecer com a gente. Porque se você analisa uma pessoa despreparada, que é colocada no lugar de poder e erra, é dado para outro que viu essa pessoa errar e também erra, o pecado desse segundo é pior do que do primeiro. Do primeiro ele errou por sua ignorância, sua cobiça, sua falta de estrutura, sua falta de cultura, sua falta de caráter, ou seja, o que for, que não permitiu que ele correspondesse à altura do cargo, da posição que ele recebeu. Mas aquele que viu isso tudo, recebe o direito de trabalhar daquela forma, de fazer aquele trabalho, e mesmo assim erra, é porque o caráter dele é pior do que do outro. Então, realmente, é o que o Senhor fala aqui: farei convosco o que pensei em fazer com eles. Por isso temos que tomar muito cuidado sobre isso. Bom, capítulo 34, versículo 1, para Chamacê, Números 34. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel, dizes: quando vierdes à terra de Canaã, será essa que vos cairá por herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. E será para vós a parte do sul, desde o deserto de Sim, que está perto dos limites de Edom. E será para vós a fronteira do sul, desde a extremidade do mar salgado, Ian Amelach, ao oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Sim. E serão os seus fins no sul de Kadesh Barnea, e sairá de Hatzar-Hadar, e passará a Atzmon. E rodeará ainda este limite desde Atzmon até o rio do Egito, e serão os fins deste limite no poente. E o limite do poente será para vós o mar grande, Yan Agadol, ou seja, o mar Mediterrâneo. Este será para vós o limite do poente. E este será para vós o limite do norte, desde o mar grande assinalareis para vós o monte de Or, onde Arão morreu. E o monte de Or assinalareis até a entrada de Hamat, e serão os fins deste limite até Sedad. E seguirá o limite até Zifron, e serão seus fins até Hatzar-Enam. Esta será para vós a fronteira do norte. E assinalareis por fronteira do oriente, de Hatzar-Enam a Shefam. E descerá a fronteira de Shefam até Ribla, que está a oriente de Ain. E descerá a fronteira, e atravessará ao longo do mar Kinneret, ao oriente. E descerá ainda a fronteira do monte do Jordão, o Yarden, e serão seus fins no mar salgado, Yan Amalar. E será para vós a terra, e segundo as suas fronteiras ao redor. E ordenou Moisés aos filhos de Israel, dizendo: essa é a terra que herdareis por sorteio, a qual ordenou o Eterno dar às 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, conforme a casa de seus pais, a tribo de Gado, conforme a casa de seus pais, e a metade da tribo de Menaxê já tinham tomado a sua herança.
Essas 2,5 tribos tomarão sua herança desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Estes são o nome dos homens que vos repartirão a terra por herança: Elazar o sacerdote e Josué filho de Num. E um príncipe de cada tribo, tomareis para herdar e partir a terra. Esse é o nome dos homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Efuné; da tribo dos filhos de Shimon, Samuel, filho de Amiúd; da tribo de Benjamim, Eliab, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Ogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Menashe, o príncipe Haniel, filho de Efod; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Shiftam; e da tribo dos filhos de Zevulun, o príncipe de Elitsafan, filho de Panar; e da tribo dos filhos de Zahar, o príncipe Patiel, filho de Assan; e da tribo dos filhos de Asher, o príncipe Ahihud, filho de Shelomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúd. A estes foi a quem ordenou o Eterno que repartisse a herança aos filhos de Israel na terra de Canaã. E falou o Eterno a Moisés na planície de Moabe, junto ao Jordão da altura de Jericó, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que deem aos levitas a herança de sua possessão, cidades para habitar e terrenos baldios para cidades em seus arredores. Dareis aos levitas, e serão cidades para eles habitarem. Os seus terrenos baldios serão para os seus animais, e para os seus bens, e para todas as suas necessidades. E os terrenos baldios da cidade que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1.000 cúbitos em redor. E medireis de fora da cidade, da parte do oriente, 2.000 cúbitos, da parte do sul, 2.000 cúbitos, da parte do poente, 2.000 cúbitos, da parte do norte, 2.000 cúbitos. E a cidade no meio. Isso será para eles os terrenos baldios das cidades. O que é fantástico nisso, que o senhor está falando assim, primeiro marcou toda a terra, deu para você entender, começou do Mar Salgado, foi, desceu o Mar Salgado. E separou que cada tribo vai ser dado uma herança ao príncipe da tribo, é dada a terra e ele vai distribuir para todo mundo. Fazer a coisa ok e fazer por sorteio. Né? Aquele que tem muita gente vai receber mais, que tem pouca gente vai receber menos. Agora, o que é mais bonito é que os levitas, eles não recebem herança nenhuma. Né? Eles vão receber casa para morar. E o que é interessante é que os terrenos, eles recebem pequenos sítios, onde eles ganham a vaca que eles ganham, o carneiro, aquela plantação de subsistência, a horta, aquele milho, aquela coisa pequena que eles fazem. Né? Não sei o tamanho dessa terra que eles recebiam, mas não é mais do que 2 ou 3 hectares para cada família, núcleo familiar, né? O casal e os filhos. Mas o que é bonito é que isso fica em volta das cidades. E o lugar de morada desses levitas, vamos chamar assim, seus acampamentos, era um lugar de estudo de Torá. Ali, os grandes mestres, os grandes rabinos, né, mais tarde, que vão se tornar rabinos, e aqueles que são escribas e instrutores de Torá, ali eles moram, e ali havia aquelas grandes aglomerações, as pessoas vão atrás deles para poder aprender, para poder crescer. Então essas casas são centros de cultura, são centros de disseminação de Torá, de conhecimento, são aí que começam a aparecer as academias. E assim, na beirada da cidade, ou seja, circundando a cidade, protegendo as pessoas que estão lá dentro. Isso é fantástico, porque a coisa que nós temos que mais nos preocupar é com os nossos valores. As pessoas confundem muito a religião com elevação espiritual. E a elevação espiritual com suas atitudes do dia a dia. Então a sua religião tem que estar marcada pelos valores espirituais da Torá. E as suas atitudes do dia a dia têm que ser marcado por esses valores. Então tudo nosso é espiritual. Tanto que este mundo, não existe mundo material. Este é o mundo da ação, que é o mundo espiritual de Asiá. Ou seja, onde as coisas são feitas. Então nós temos que lembrar isso. Que a nossa religião é o nosso dia a dia, a nossa atitude um para com os outros e para com a gente mesmo. Vamos continuar então. Versículo 9. E falou o Eterno a Moisés dizendo:
versículo 6. E as cidades que derdes aos levitas, 6 serão cidades para refúgio, que dareis para fugir dali o homicida, e além dessas darei 42 cidades. E as cidades que darei aos levitas serão ao todo 48 cidades, elas e seus terrenos baldios. E as cidades que lhes derdes de possessão aos filhos de Israel, da tribo que for numerosa tomareis muitas, e da tribo que for pequena tomareis poucas, cada uma segundo a herança que herdar, dará as suas cidades aos levitas. Ou seja, em volta de cada cidade havia lugares para os levitas morarem, e havia cidades que eram cidades de levitas. Eles se tornam os grandes centros acadêmicos e centros de Cabalá mais tarde, quando vai acontecer com Sfat, no norte de Israel, né, perto do mar da Galileia, que é um lugar assim maravilhoso, é o céu na terra. Né? E aqui ele fala sobre cidade de refúgio, ou seja, a justiça que Deus prepara, mas o homem tem que saber julgar. Então, aquela pessoa que matava a outra por engano, por acidente, que não tinha nada contra ela, fugia para essa cidade e ali ficava até a morte do Cohen Gadol. Na verdade, essa pessoa ia para ali para poder ser julgada. Tá? E ali havia o julgamento, e mesmo se esse julgamento fosse favorável a ela só poderia sair dali depois da morte do Cohen Gadol, ou seja, do sumo sacerdote, por causa do espírito de amargura, de tristeza que ficou na família anterior. Isso é muito importante a gente entender. O carinho de Deus, tanto com quem erra, mas também com quem sofre. E falou o Eterno a Moshe dizendo, versículo 9, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, preparareis para vós cidades de refúgio serão para vós, como acabei de falar. Poderá fugir para lá o homicida que matar alguém involuntariamente. E as cidades serão para vós para refúgio do parente vingador do morto, e não morrerá o homicida antes de ser apresentado diante da congregação para o julgamento. E as cidades que derdes, 6 cidades de refúgio serão para vós. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 outras cidades na terra de Canaã, cidade de refúgio serão. Para os filhos de Israel, para o peregrino e para quem habitar entre eles, essas 6 cidades serão refúgio, para fugir para lá todo aquele que matar alguém involuntariamente. E se com instrumento de ferro ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida. Certamente será morto homicida. Se com uma pedra que cabe na mão, com o qual se pode matar e com ela ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida. Certamente será morto homicida. Ou se com instrumento de madeira, no qual pode matar, ferir alguém voluntariamente e este morrer, é homicida. Certamente será morto homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Ao encontrar-se com ele, o matará. Se com ódio empurrar alguém ou julgar alguma coisa sobre ele de emboscada e morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, certamente será morto. Aquele que feriu é homicida. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrar-se com ele. E se por acaso, sem inimizade, o empurrou ou julgou sobre ele algum instrumento sem ser de emboscada, ou não vendo, julgou sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e este morrer, e não sendo ele seu inimigo, e não querendo fazer-lhe mal, então julgará a congregação entre quem feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. Salvará a congregação do homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação fará voltar a sua cidade de refúgio, para onde fugirá, e ficará nela até morrer o sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo da santidade. E se sair o homicida fora do limite da sua cidade de refúgio, para onde ele fugiu, e o vingador de sangue o achar fora do limite da cidade do seu refúgio, e matar o vingador do sangue ao homicida, não será culpado de sangue. Porque na cidade do seu refúgio deve ficar até a morte do sumo sacerdote. E depois da morte do sumo sacerdote, voltará o homicida à terra da sua possessão. Então, sabe uma coisa interessante no livro de Reis, Samuel, quando Salomão chama aquele homem que amaldiçoou seu pai Davi e fala para ele ficar quieto dentro de Jerusalém e não sair. E ele sai, vai atrás do escravo que fugiu, né? E Salomão chama e o mata. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante. Quando fala nos 10 mandamentos, não matarás, está falando não assassinarás, né? Porque matar em legítima defesa, para defender a terra, defender a sua casa, defender é permitido dentro dos termos da Torá, mas assassinato de forma alguma.
Mas assassinato não é só matar de forma física, mas também matar moralmente, né? Matar com a língua, que foi o que aquele homem fez com Davi. Amaldiçoou até a tampa do cabelo, né? E ali ele se condenou. Então, o mandamento de assassinato também está ligado à defamação, né? As pessoas falam sobre Lashon Hará. Lashon Hará é falar do mal da pessoa. A pessoa que faz o mal, você fica falando, fica perpetuando aquele mal, que é um pecado tão grande quanto. Agora, defamação, esse assassinato, é difamar a pessoa. Isso é condenado com a morte. Bom, nós vamos ainda ter uma 8ª parte e eu te encontro lá.